mim, os amados irmãos Luciano, nosso irmão Barbosa que aqui está, e todos que, todo domingo, estão sintonizados no programa Santo dos Santos, na Rádio Colina. Eu quero mandar a paz do Senhor para as irmãs lá em Nilópolis, que ligaram na semana retrasada, eu não pude me reportar a elas. Irmã Selma, irmã Mavi, irmã Nalva, Fabiana, enfim, todas essas irmãs que, como elas disseram, batizei há uns 15 anos atrás, umas 7 pessoas dessa família, e sempre estamos lembrando dessa família. Que Deus abençoe a todos. Minha esposa, que está aí na minha casa, todos os irmãos sintonizados na Rádio Colina. Eu quero convidá-los a que abram suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo número 8, versículo de 1 até o 10. Serei rápido. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor, Deus, caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Senhor, Deus de Israel, estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o norte. Levantei os meus olhos para lá, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. O 11 para fechar. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jaazanias, filho de Safã, que se achavam no meio deles, estavam em pé, diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subiu o aroma da nuvem do incenso. Bendito seja aquele que vive para todo sempre. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto bastante complicado para aqueles que estão inseridos nessa história. Porque o profeta Ezequiel, até então, não tinha uma clara evidência, como o povo praticamente na sua totalidade, do que acontecia no interior do templo, o que estava acontecendo entre os anciãos. E graças ao Senhor, irmãos, que o Espírito Santo é aquele que revela as coisas que estão ocultas. O Espírito Santo é aquele que desnuda, que deixa bem à vista para os que têm vida espiritual
e olhos espirituais. Isso é bem particular, porque Deus só revela os seus segredos aos santos. Deus só manifesta e revela as abominações aos profetas e às profetisas que Ele chama para estar junto dEle, para denunciar publicamente os erros e abominações. Não pense que aqueles que vivem de forma conformada, aliançada com o pecado, com o erro, com o engano, que terão os olhos abertos para ver o erro que se pratica na comunidade no seio da igreja. Aqui Ezequiel está sentado diante dos anciãos. O que Deus faz com Ezequiel? No versículo 3, 8:3, estendeu a ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre o céu e a terra e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Oh, aleluias! Só pode ter visão de Deus aqueles a quem o Espírito Santo abre o mundo espiritual, abre a visão espiritual para mostrar-lhes o que está por detrás da parede. Oh, aleluias! Aqueles que apenas têm olhos carnais, aqueles que apenas têm visão externa, não conseguirão perceber o que está por detrás das coisas. Ezequiel estava até então, antes de ser levado, antes de ter os olhos abertos, ele estava comum, não estava vendo nada. Mas quando o Espírito lhe toma, quando o Espírito lhe abre o entendimento, ele passa a ver. E ver o que, irmãos? Abominações praticadas por aqueles que tinham a responsabilidade de dar suprimento à vida espiritual da nação. E hoje nós vivemos o mesmo paralelismo de comportamento, porque é a liderança, é a cabeça que está enfermo, é aqueles que deveriam ter a responsabilidade de suprir a vida espiritual da igreja, é que estão embandeirando, é que estão colocando num patamar elevado toda a sorte de muitas e muitas abominações que hoje tem praticado. E a pior das verdades é que no versículo de número 6, as abominações, os comportamentos ímpios estavam afastando Deus da sua casa. A presença de Deus não poderia mais estar entre o seu povo, porque havia uma permissividade, havia uma aliança, havia uma questão de associação com as abominações. E nós vivemos uma questão terrível hoje, no momento da igreja. Momentos estes que a palavra profética diz que seriam momentos de apostasia. Paulo diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Eu não me cansarei, amados. Enquanto o Senhor me der voz e fôlego, eu estarei denunciando práticas espíritas, práticas kardecistas, que na verdade se tornaram abominação